noite a todos. Boa noite. Agradecendo a presença de todos, da nossa querida presidente da Federação, Maria Lúcia. Vamos conversar sobre nosso tema preferido: o que o Espiritismo pode fazer por nosso mundo. Muitos falam, mas o Espiritismo não é compreendido porque é muito jovem. Não é verdade. O Espiritismo nos acompanha desde as primeiras expressões da nossa caminhada na Terra. Desde o início, quando a geleia cósmica envolveu a Terra e dela verteu o princípio inteligente em nós, inteligências e morais do universo. Desde o início, a doutrina espírita, que é a síntese do processo do conhecimento, que é o resultado do desenvolvimento do indivíduo nas várias fases do processo evolutivo, estava ali, através da assessoria da espiritualidade superior, velando pela mônada, a semente do espírito nós, e os desafios já aconteciam, provando que desafio não é castigo, que Deus não castiga, ou como disse Jesus, é o pai da parábola do filho pródigo, é o pai da parábola da dracma perdida, é o pai da parábola da ovelha perdida. E Jesus, o sábio dos sábios, mostrou que sabia o que falava. Mas mergulhados nos mares mornos, velados pela espiritualidade superior, numa ligação profunda com essa espiritualidade, na inconsciência, como diz Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, vibra no animal e desperta no homem. Já estávamos desenvolvendo o processo de evolução que é apresentado pela doutrina espírita. Já recebíamos uma atuação da espiritualidade no sentido de podermos nascer, aprender, morrer, ou como diz Kardec, progredir sempre, tal é a lei. E continuamos num crescendo, tão bem apresentado por Kardec em Gênese Orgânica, pelo reporte André Luiz em Evolução em Dois Mundos. O querido Kardec diz: dos elementos vamos num crescendo, até os insetos, claro que passando por várias escadas, que apresentam sociedades ideais como das abelhas, continuamos até chegarmos aos mamíferos, entre os quais o homem se situa. E ali já se formam os embriões do processo do conhecimento. E ali os desafios já produzem a caminhada do indivíduo, o desenvolvimento do indivíduo. Se ficássemos estáticos, parados, se não atendêssemos aos desafios que então nos eram impostos e que mais tarde inteligentemente deveremos escolher, permaneceríamos sem aprender nada. Os educadores nos lembram: a criança precisa de desafio. A escola tem que realizar uma série de exercícios desafiantes que para os menos avisados se expressariam em castigo e sofrimento. A criança às vezes tem que acordar cedo, ir até a escola, muito pequenininha, se separar dos pais, mas não há castigo, porque Deus não castiga, Deus é amor. Fomos assessorados pela espiritualidade, nas águas mornas nos desenvolvendo, algas verdes, algas nadadeiras, e já numa bactéria diferenciada, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, o grande repórter, já numa bactéria diferenciada, o Leptococcus, encontramos o que, para os menos avisados, pareceria castigo ou sofrimento. Perdendo a couraça que tem nas costas, corríamos atrás de outras couraças e havia morte em massa. Morte que também não é castigo, é o ciclo natural da vida.
na nossa simplicidade, crianças muito pequenas, no desenvolvimento do nosso pensamento, mais tarde entre os mamíferos, pensamento desorganizado, convencionamos que a Terra é lugar de sofrimento e de dor. Criamos, nas várias expressões de tentativa de compreensão do mundo, a ideia terrível de castigo. Mas ali estava o Espiritismo presente nessa tentativa, às vezes até mal sucedida, mas o raciocínio, as indagações, o porquê, a tentativa de compreensão do que éramos, do que fazíamos na Terra, qual a finalidade da existência. E é entre os druidas nas Gálias que 600, 800 anos da vinda de Jesus, esses queridos irmãos entre os quais se desenvolveu Allan Kardec, e provavelmente pela grandeza espiritual e compreensão do Espiritismo, Amélie Gabrielle Boudet e outros vultos maravilhosos, encontramos a verdade, os conceitos espíritas bem desenvolvidos, de tal forma que Kardec faz uma comparação entre druidismo e espiritismo e conclui na Revista Espírita que são a mesma verdade. E o druidismo já aparecia fazendo o indivíduo se compreender como muito mais do que um corpo físico apenas de carne. Os sacerdotes e sacerdotisas druidas, Leon Denis escreve O Gênio Céltico, Eduardo Carvalho Monteiro, Kardec, o druida reencarnado, e outros livros também não espíritas, O Estranho Mundo dos Profetas e outros, os druidas já sabiam que éramos indivíduos que sobreviviam à morte do corpo físico. E faziam mais, entravam em contato via mediúnica com o mundo espiritual, agiam pela força do pensamento sobre o mundo à sua volta, eram considerados bruxos. E o que aconteceu? A influência do Espiritismo fez com que se transformasse no indivíduo psi, no indivíduo paranormal, como diz Herculano Pires em relação a Chico Xavier, e que servia para os grandes sacerdotes druidas, o que provocou inveja, sobretudo entre os romanos que tentaram exterminá-los. Mas a verdade continua escondida. Os jovens foram levados para Roma e tentaram transformá-los em materialistas, nem sempre com bom êxito. Qual a influência dessa verdade libertadora sobre a sociedade druida? Verificamos que eles se tornaram mais amorosos, respeitavam homens e mulheres, respeitavam diferenças individuais, entravam em contato com o mundo espiritual, acreditavam até numa deusa Ana, que mais tarde os sacerdotes católicos acharam que era muito parecida com Maria, mãe de Jesus, denominada em outra expressão espiritualista Virgem Maria, tendo vários nomes que, como diz o cantor Roberto Carlos, expressam uma só Maria. Mas a influência da compreensão dos conceitos libertadores foi muito grande, transformando aqueles indivíduos numa época além ainda, aquém da barbárie, em indivíduos mais responsáveis, mais atuantes, que se preocupavam uns com os outros, que utilizavam um remédio para curar os mais necessitados e que já ensinavam a utilização da força mental. No horizonte primitivo, os embriões do Espiritismo brilham, como apresenta Ernesto Bozano no seu livro Manifestações Supranormais entre os Primitivos. Lá encontramos os médiuns, profundamente respeitados. Bozano diz: o feiticeiro curandeiro, aquele que não por acaso era escolhido pelo que o antecedia,
que era preparado para trabalhar utilizando essa ligação entre encarnados e desencarnados. E aquela ideia produzia um amor maior, unia mais os corações, fazia com que, ainda muito ligados ao instintos, já procurassem a transcendência, porque todos nós trazemos a marca de Deus. Todos nós, como diz o Livro dos Espíritos, trazemos a assinatura do Criador. E essa luz interior faz com que tenhamos de crescer espiritualmente, desejando nos expressar de forma melhor, sentindo-nos infelizes quando agimos de forma inadequada, quando pensamos de forma inadequada. Mas o Espiritismo é a candeia maravilhosa, mais tarde apresentada por Jesus de Nazaré entre nós, esse nobre Espírito que vestiu a roupa de carne para nos convidar a compreender a verdade libertadora, o Espiritismo, e ali estávamos, nas várias expressões da nossa caminhada na Terra, sempre amparados pela espiritualidade superior e sempre assessorados por mestres maravilhosos que se faziam presentes na Terra, enviados por Jesus de Nazaré. E todos os que compreendiam a verdade, os conceitos hoje chamados espíritas, modificavam-se para melhor. Sócrates, o grande Sócrates, encanta-nos ainda pela coragem. Sócrates encanta-nos e sua vida vem até nós, suas palavras, exatamente porque ele é um daqueles mestres que compreendeu a verdade libertadora. Sócrates modificou sua época, mas chega até nós auxiliando-nos na nossa modificação interior. Para todos aqueles que temiam a morte, para os juízes que o condenavam como corruptor da juventude apenas porque ele falava na existência de um único Deus, apenas porque ele falava que conversava com o seu espírito, apenas porque ele falava que não se podia oferecer sacrifícios a Deus, que Deus era um só e que dispensava sacrifícios. Na hora em que foi condenado à morte, sorriu e disse: tolice, todos estão condenados. A morte é uma lei, todos vão morrer. Ninguém me condena à própria morte, porque todos vão morrer. Grande. E suas palavras influenciaram Platão, um grande número de discípulos. Fermentos que levedam a massa foram se desenvolvendo através do conhecimento dessa verdade, que convencionamos chamar apropriadamente o grande druida reencarnado Allan Kardec, o mestre de Lyon, o indivíduo escolhido por Jesus de Nazaré para que, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, pudesse trazer novamente os ensinamentos de Jesus, para que nós, que não o compreendemos, consigamos compreendê-los. E Piaget nos chama a atenção: só se aprende algo quando se muda o comportamento. Como não mudamos inteiramente nosso comportamento, temos que continuar a estudar Kardec, a estudar os ensinamentos, a cartilha do amor de Jesus de Nazaré, tão bem apresentados nos livros básicos da doutrina, entre os quais brilha o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o grande antibiótico para nossas almas, para extinguir nossas sombras interiores, para fazer que nossa luz comece a brilhar, para nos tornar mais felizes, mais serenos. Dizer fulano, quando o Evangelho segundo o Espiritismo for compreendido em toda a terra, mesmo por aqueles que julgam não conhecê-lo,
outra será a história do nosso querido planeta. Mas como dirão vocês, o Evangelho pode se expressar em toda a Terra se existem tantos indivíduos que não o desejam, não o querem? Mas cada indivíduo que cresce, cada indivíduo que aprende a verdade, é um ponto de força da espiritualidade superior e passa a emitir pensamentos que vão auxiliando os outros indivíduos na captação da ideia através da maturidade a se transformarem para melhor. É claro que vários caminhos conduzem à montanha, mas os conceitos do Espiritismo auxiliam o indivíduo a desejar essa transformação que se expressa em felicidade. Para entendermos a influência do Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, do Consolador prometido, ele disse: eu vos enviarei o Consolador, o Paráclito, e ele ficará convosco e vós o entendereis. E dizem que não podemos entendê-los porque o Espiritismo é muito jovem, mas não é ressurreição do cristianismo, não traz a volta dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Não podemos entendê-lo se não desejarmos entendê-lo. Não podemos entendê-lo se não estudarmos as obras básicas de Kardec. Não podemos nos transformar no fermento que leveda a massa, nos instrumentos da espiritualidade superior, no auxílio a uma sociedade carente. O convite e a possibilidade é a de nos tornarmos células-tronco. Assim como as células-tronco nos encantam pela possibilidade de, inseridas no organismo doente, realizar a cura, o processo ainda está em andamento, mas muito tem sido feito. Assim também nós, apesar de frágeis, mas unidos faremos uma força. Podemos, através da união de pensamentos com a espiritualidade superior, transformando o nosso mundo interior, extinguindo o orgulho e o egoísmo que tantos prejuízos trouxe à sociedade, transformando, adorei a camiseta dos meninos, ganhei uma, fiquei feliz, mundo em transição, auxiliando na transição desse nosso querido planeta, mundo de provas e expiações. Mas o que é prova? Prova é verificar se o aluno é capaz. Prova é experimentar o indivíduo. Prova não é castigo, embora muitas vezes na universidade o aluno considere a prova muito difícil. E o que é expiação? Expiação é o reforço para a aprendizagem. Quando o indivíduo não conseguiu aprender, e livre Herculano em concepção existencial de Deus, sempre baseado em Kardec, porque só Kardec teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Não estudar Kardec, não aprender Espiritismo. Prova, expiação é a possibilidade de correção. E quem escolhe expiação? Sempre que o indivíduo tem condições, é o próprio indivíduo. Jesus Gonçalves conta, através da psicografia de Célia Xavier, a caminhada terrível dele em busca da luz. Como uma criança tola, ele, como nós, foi tentando aprender a viver, cometendo erros, caindo, levantando, caindo, até que ele disse: basta. Envenenou amigos, traiu amigos, ele disse: basta, eu quero ser padre para melhorar. Falhou novamente, aí ele disse: não tenho condição, vistam-me com a túnica de chagas, porque assim eu ficarei cerceado em minha liberdade e crescerei. Conta que nasce ainda revoltado em Pirapitingui, numa época em que ser leproso era muito difícil,
Não havia possibilidade de um remédio que cessasse o processo doloroso. Mas ele encontra lá em Pirapitingui o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele já conhecia do mundo espiritual. Não se improvisam missionários. Ele foi preparado. Apenas a cada renascimento, vestindo a veste de carne, ele voltava a induções do passado, a lembranças do passado. Ele escolheu para ele, poderia haver outra escolha? Sempre pode. Espíritos nobres crescem através do trabalho e do amor. Como na maioria das vezes somos incompetentes, escolhemos a dor e determinamos a partir daí que só a dor evolui. Herculano Pires, num livro lindo, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, ele diz: não seria a dor produto também das nossas loucuras da criação do homem? Baseado no quê? Kardec, num capítulo magnífico em A Gênese, o Mal e o Bem. O que Kardec diz nesse capítulo? Olha, a chave libertadora da sociedade carente, que inconscientemente tenta se castigar, que tenta se dopar, que se entrega ao álcool, às drogas, tentando fugir à música terrível que atordoa, a música do passado, a música da perseguição de mentes em desequilíbrios. Kardec diz: o mal existe, o mal é a ausência do bem. Alguns males visam desenvolver a inteligência do indivíduo. Por exemplo, as bactérias, quando procuram a carapaça ferrosa e se matam, destroem o aparelho físico, estão dentro de um dos males naturais do planeta Terra, da lei de destruição dos seres vivos, uns pelos outros, que só vale para os irracionais, muitas vezes da necessidade de sobrevivência. Mas, lembra Kardec, a maioria dos males é a criação do homem. E este é o esclarecimento que deve ser apresentado a todos que caminham na Terra. Temos sombras interiores, sim. Temos pensamentos obsessivos, repetitivos, inadequados, sim. Mas somos, como disse Jesus, deuses e luzes. Somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. Somos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, o que nos falta? Esclarecimento, esforço, trabalho em benefício do próximo, iluminação do nosso mundo interior, aceitação dos males naturais do planeta Terra e extinção dos males que nós criamos devido ao nosso desequilíbrio emocional. Uma sociedade que, embora carregue rótulos no peito, é materialista, porque está incrivelmente apegada à matéria, porque se torna e tenta induzir a todos a se tornarem escravos do corpo físico, escravos dos impulsos biológicos da espécie. Uma sociedade que diz que tudo é válido, até voltar a ideias rançosas do passado, como na decadente Roma. Essa sociedade precisa acordar, precisa primeiro compreender que somos muito, muito mais do que um corpo magnífico, instrumento de trabalho, mas um corpo de carne, perecível. Esse corpo vai deixar de existir, mas nós não. Nós sobrevivemos a qualquer catástrofe. Pode acontecer, mas não vai acontecer, mas ainda que acontecesse alguma catástrofe atômica, nós continuaríamos a viver, porque somos indestrutíveis, porque somos imortais, porque somos inteligências imorais do universo. Essa ideia cria um homem livre. Como os druidas nas Gálias desafiavam os romanos,
como desencarnavam com os olhos abertos, depois de feridos numa batalha, olhando tranquilamente os romanos e os assustando, e os romanos começaram a chamá-los de bruxos. O indivíduo que se compreende como imortal, como indestrutível, como uma luz que jamais se apaga, como alguém que pode fazer suas escolhas, que tem seu livre-arbítrio e que conhece um só Senhor, Deus, nosso Pai, nosso Criador, como um indivíduo que pode habitar nesse universo magnífico que nos acolhe, várias casas das moradas do meu Pai, como disse Jesus de Nazaré. Esse indivíduo é indomável. Não haverá sistema que faça com que ele se curve. Só o amor o dirige, o amor maior ensinado por Jesus de Nazaré. Mas essa ideia, pouco a pouco, vai encantando, porque tendo todos a marca de Deus, sabem do seu destino glorioso. Está lá no inconsciente mais presente. Isso é tão forte que Freud, o querido Freud, apesar de todo o trabalho magnífico que ele fez e apesar dos seus próprios desequilíbrios, ele diz: mas pior do que a pressão social para que o indivíduo haja corretamente, hoje já não é tanto. Afrouxaram-se os laços da sociedade no quesito moral. Mas Freud diz: pior do que a pressão social é a pressão interior do indivíduo. O superego, essa força maravilhosa que é a marca de Deus dentro de nós, essa estrela luminosa que se acende quando agimos bem e que nos perturba quando agimos mal. Que sociedade magnífica surgirá da compreensão da nossa grandeza, da nossa dignidade. Mas hoje, no aqui, no agora, já podemos fazer com que essa luz interior comece a se acender através do nosso exemplo, através das emissões mentais, através do desenvolvimento da paciência, do espírito de caridade, do sorriso presente no rosto, da mão estendida aos que precisam, do respeito ao nosso próximo, o mais próximo é o nosso próximo, o mais distante, da tolerância religiosa. A intolerância tem causado tantos males, criação do homem na terra, como a guerra, como várias doenças. Nós somos convidados não ao sofrimento e à dor, a desafio sim, a aceitação de problemas que são problemas de um mundo em transição. O mundo de prova existe se desejarmos ficar nele, mas existe um mundo em formação, um mundo que está acima desse mundo turbulento, que às vezes nos assusta, porque ciclicamente, lembra Herculano Pires, espíritos mais necessitados reencarnam na Terra para terem a oportunidade de, através do exemplo daqueles que cresceram um pouco mais, melhorarem. E agora que esse mundo magnífico está se construindo, transcendendo o mundo turbulento, espíritos profundamente necessitados, assustadoramente necessitados, anjos adormecidos, reencarnaram na Terra, na possibilidade última de conseguirem aprender o amor e o respeito ao próximo, porque a Terra vai admitir apenas aqueles que se expressarem na justiça, no amor, no crescimento moral, no crescimento espiritual. Aqueles que respeitarem profundamente o corpo de carne, mas que sabem que são luzes se expressando encarnado num corpo de energia, um corpo iluminado para aqueles que pensam bem. E isso quem diz são os russos livres, experiências psíquicas além da cortina de ferro,
Um corpo que se expressa em luzes, se pensamos bem, mas que se expressa em sombras, que se fazem presentes no corpo físico para aqueles que mergulham na escuridão, no maltrato aos próximos, no desrespeito ao corpo físico, no desrespeito ao planeta onde nos expressamos. Jesus veio à Terra há mais de 2000 anos. A luz vestiu um corpo de carne, diz a Gênese, em tudo semelhante ao nosso, mas era tal a sua grandeza espiritual que seu corpo de luzes ou perispírito era nunca visto no planeta Terra. Atraiu para a formação do seu corpo de energia as partículas mais puras do planeta Terra. Jesus, o fermento que leveda a massa, o diretor espiritual da Terra, o sábio dos sábios, veio falar tudo o que precisássemos ouvir. E quando lemos livros não espíritas, quando lemos os livros da atualidade, sejam informações sobre as células tronco, sejam informações sobre o cérebro. Eu estava lendo O Cérebro que se Transforma, do Dr. Norman Doidge, com o prefácio do Dr. Oliver Sacks, também um grande neurologista. E o Dr. Norman conta casos do Dr. Marzenik, do Dr. Paul Bayrita e de outros grandes médicos muito premiados como Paul Bayrita. E eles falam uma verdade científica que já foi dita, é claro, pelo maior cientista que veio à Terra, Jesus de Nazaré, que trazia em si a síntese do nosso conhecimento, mas que trazia muito mais a grandeza do conhecimento universal. Quando Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério, parecia heresia religiosa. Os séculos se passaram, 2000 anos, e agora a informação vem de vários neurologistas, de várias experiências, e está narrada também nesse livro, O Cérebro que se Transforma. Ah, mas não é espírita, que bom! O espiritismo está em toda parte, a verdade é verdade, está entranhada em toda parte. Os cientistas dizem: quando pensamos, há uma grande produtividade cerebral. Ondas mentais intensas se formam e constroem o que estamos pensando. E fizeram experiência. Um dissidente russo, ele ficou 2 anos preso numa cela escura e úmida, sem contato com alguém. A comida era jogada, porque ele havia desafiado o governo. Isso ainda acontece. Mas o dissidente saiu 2 anos depois em perfeita condição. O cérebro dele não se atrofiara como seria normal. 1 mês depois ele ganha novamente um campeonato de xadrez. Correram examinar o dissidente, o ex-dissidente, e perguntaram: mas o que você fez para manter sua capacidade cerebral? Ele disse: eu imaginava que estava jogando. Eu criei um amigo imaginário e sem tabuleiro e sem pedra jogávamos xadrez. Nós nos desafiávamos. Às vezes ele ganhava, às vezes eu ganhava. Aprendi jogadas maravilhosas nesse tempo e aqui estou. Os cientistas encantados pegaram um grande número de pianistas e foram fazer experiências para ver que história é essa. Hoje existe a ultrassonografia PET. Dá para verificar através dessa ultrassonografia o que está ocorrendo no cérebro. Pegaram os pianistas tocando piano, fizeram a ultrassonografia. A região responsável pela música estava maravilhosa. Sois deuses, sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra e o sol também. A zona responsável pela música estava acesa, os neurônios brilhavam, expressavam-nos numa fonte luminosa.
Encantados, esperaram uma semana e convidaram os pianistas a imaginarem que tocavam. Sentados com os olhos fechados, se imaginavam tocando piano. E quando a ultrassonografia PET foi feita, novamente, a região responsável pela música estava acesa, brilhante. Se olhares para uma mulher cobiçando-a, já construíste. E os cientistas concluíram: imaginar um ato tem a produtividade de 85%. Por isso, o Mestre Jesus de Nazaré aconselhou também: orai e vigiai. E disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Entre os vários casos contados por esse grupo de neurologistas que provam a plasticidade do cérebro, aceita hoje em todo o mundo, porque alguns anos atrás convencionamos que o cérebro era uma máquina e que se quebrasse, cada peça quebrada acabou, não havia possibilidade. E falávamos também que os idosos estavam perdidos, porque os neurônios iriam morrendo e não surgiriam outros. O triste fim do idoso. Não. Hoje uma neurologista italiana, a doutora Elsa, diz: tenho 100 anos. Ela participa de congresso, corre ao mundo, ela diz: mas meu cérebro tem 20 anos. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. O Dr. Norman conta a história de Paul Bayrita. Ele era um hippie. Ele entrou em medicina, mas nada para ele estava bom. Como o Paulo de Tarso, antes de encontrar Jesus e os ensinamentos de Jesus, como a nossa sociedade inquieta, está inquieta procurando não sabe o quê, não sabe que quer entender a continuidade da vida, a beleza do existir, a nossa imortalidade. Paul Bayrita estava muito triste neste mundo, abandonou a medicina e achou que nada tinha graça, que nada tinha valor. Mas o pai de Paul Bayrita, que era um professor universitário viúvo com 65 anos, tem um AVC gravíssimo. E, embora conserve inteligência, olhar, não consegue falar nem andar. Fica numa clínica de reabilitação por 6 meses. E depois chamam os filhos e devolvem ao pai e dizem: não tem jeito, ele acabou aqui. Conversem que ele tem inteligência, mas não vai andar nem falar. O filho Paul se afasta desgostoso e começa a viajar pelo mundo. Outro filho, Jorge, fala: não, meu pai vai ficar bom. O Dr. Norman diz: sorte que Jorge estava no primeiro ano de medicina. Então não havia criado preconceitos, isto pode, nem diagnóstico fechado. Jorge leva o pai, que morava na Califórnia, para o México e fala para o pai: você nasceu de novo. Se você nasceu, você é um bebê. O seu cérebro desaprendeu tudo, você vai ter que aprender. Você vai começar a engatinhar. Depois nós vamos cuidar da fala. É claro que foi intuição, auxílio espiritual. Não sei a religião deste moço. Os cientistas têm medo de falar em religião. Ciência, filosofia e religião são apenas faces do processo do conhecimento. Mas chegamos lá, ninguém tem preocupação com isso. Jorge leva o pai e começa a ensinar a engatinhar. Primeiro ele tem que puxar o lado paralisado do professor. Aos poucos o professor Pedro consegue engatinhar. Jorge leva o pai engatinhar no jardim para tomar sol. E a vizinhança olha e diz: mas que absurdo, você não respeita o seu pai, faz ele andar como um cachorro. Jorge ri e não liga. Aos poucos o senhor Pedro volta a andar, encostando na parede, e precisa fortificar o lado fraco. O senhor Pedro tem merecimento, força de vontade, o plano espiritual atua sobre os dois. E Jorge tem ideia de jogar em bolinha de gude, rolar no chão, tratá-lo como exercícios para a criança.
E, inclusive, pede para o pai arear panelas. Não é maldade, não. É para usar o lado fraco. 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. Chutar a bola. E o senhor Pedro fica bom. Aí tratam da fala. 2 anos depois, o senhor Pedro volta a dar aulas na universidade. E está tão forte que casa de novo. E depois começa a escalar montanhas. Ele está com tudo, impossível. É um adolescente, ele nasceu, se desenvolveu e está na adolescência. Escalando montanha, chega a hora da grande passagem, da grande viagem. O senhor Pedro desencarna. Os filhos pegam o cérebro e o pai Rita volta correndo. Ele ama o pai, mas ele é meio esquisito. É a sorte dele. Ele é meio gênio, meio louco, meio esquisito. Mas é um homem boníssimo. Ele anda sempre com um uniforme da Cruz Vermelha e anda com um carro bem velho, é o que ele gosta. E quando ele vai receber um prêmio, a esposa obriga a pôr um terno, que também já está velho. Ele volta e leva o cérebro do pai para ser examinado na Califórnia. A doutora Mary Jane, quando faz as lâminas do cérebro, fala: incrível, venham ver, eu não acredito. Pela lesão sofrida, o senhor Pedro teria que ficar um vegetal. Eu não entendo como ele conseguiu se recuperar. Olhem, Barrita fica tão admirado que volta a estudar medicina para fazer o quê? Reabilitação. Ele descobre que ele pode ajudar os outros. Ele descobre como Lucas descobriu, ao encontrar os ensinamentos de Jesus, que a morte não é terrível, que a vida é possibilidade de experiência, que podemos nos encantar com a vida, trabalhar, enfrentar desafios. Paul Barrita, apesar do uniforme velho, eu te vi do uniforme velho, apesar das suas manias, é um idealista maravilhoso que se dedica daí em diante a auxiliar os indivíduos. Ele criou, a pedido da NASA, uma luva especial para astronautas, com sensores que permitem pegar objetos muito pequenos. E essa luva ele doou para leprosos, que graças aos remédios atuais não enfrentam nem aquela rejeição de antigamente, nem a deformidade de antigamente, mas muitas vezes perdem a sensibilidade nos dedos. E Paul Barrita doou essa invenção para os leprosos. Precisamos de idealistas assim. Precisamos de pessoas interessadas no próximo. Precisamos de indivíduos na nossa sociedade que não fiquem procurando a felicidade a qualquer preço, entrando em descaminhos vários, do álcool, das drogas, dos desequilíbrios sexuais. Mas como formar esta nova geração forte, idealista, generosa, que ama o próximo como a si mesmo? Como os druidas sabiam que alguns não conseguiam utilizar o poder do pensamento, plantaram cogumelos no carvalho sua árvore sagrada e produziam o visco, um remédio que fortificava aqueles que não sabiam utilizar o pensamento. Nós temos um remédio mais forte do que o visco sagrado. Nós temos os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Nós temos os livros básicos de Kardec, que veio em cumprimento à promessa de Jesus de Nazaré. Se Jorge conseguiu se tornar fraco graças ao amor ao seu pai, como será forte a nossa sociedade futura quando se compreender em todas as suas possibilidades luminosas? Quando se compreender não como um homem frágil de carne, cuja máquina vai se gastando através dos anos, mas cujo cérebro pode, como disse a doutora Elza, e Barrita, e Marzenik, e Oliver Sacks, cujo cérebro pode se aguçar apesar da idade.
Agimos pelo pensamento, dizem os cientistas, sobre nosso cérebro. O nosso cérebro se molda aos nossos pensamentos. O Espiritismo explica para a ciência atual, é claro. Construímos o nosso cérebro auxiliado pela espiritualidade superior através dos séculos. O cérebro do homem atual não surgiu de repente como um cogumelo. Estávamos lá, construindo nas primeiras expressões dos mares mornos. Estávamos lá, fazendo com que as células nervosas se agregassem nos répteis. Estávamos lá, aprimorando, graças aos desafios, às experiências fáceis e difíceis, o nosso espírito no domínio da matéria densa, no domínio do nosso corpo de carne. E se primeiro agimos cegamente através dos instintos, graças às experiências do planeta Terra, experiências que tantas vezes muita gente não gosta e reclama. Um amigo meu diz, eu queria ser uma samambaia, eu não pedi para nascer, eu queria ficar então perto de uma cachoeira, e eu digo, tolo, você está perdendo tempo. É maravilhoso existir, é maravilhoso pensar. Séculos se passaram até que conseguíssemos, ainda fetos no desenvolvimento da razão. Imagine quando tornarmos-nos adultos no desenvolvimento da razão. Quando a Terra já não for mais um planeta em transição, mas um planeta de regeneração, de paz, de amor, de alegria, de justiça, de felicidade. E nós somos os construtores, dessa terra maravilhosa, mergulhados nessa escola linda, cheia de belezas. Hoje eu fiquei encantada com o rio que vocês têm. Ah, meu Deus, queria levar um pedaço desse rio para a porta da minha casa. Como eu seria feliz, à noite eu virei de vez em quando. A terra é linda, as obras de arte são magníficas e nós mesmos, se nos analisarmos, temos um aparelho de expressão, um instrumento de trabalho que nenhum laboratório consegue imitar, nem um único dedo, nem a folha de uma árvore, diz Kardec na Gênese. Nós somos produtos de nós mesmos, criados pelo Pai Divino. Somos pensamento, mas temos nos desenvolvido nos planetas chamados de provas, que apenas querem permitir experiências que induzem o indivíduo ao crescimento espiritual, ao crescimento intelectual e moral. Temos nos desenvolvido através das várias encarnações. O Espiritismo é a luz que se acende, como se acendeu em nosso cérebro, como com mais intensidade se acendeu no cérebro de Paulo de Tarso, fazendo com que ele se transformasse, de repente, aparentemente, mas fazendo aflorar as conquistas do passado, no grande divulgador do Espiritismo. As palavras de Paulo, bem compreendidas, bastariam para causar uma grande mudança social. Na primeira epístola aos Coríntios, ele fala sobre o dom mediúnico, fala sobre os vários dons. No início, com Paulo, homens e mulheres divulgavam a doutrina espírita, ou modificaram algumas palavras dele, ou realmente no modo de falar ele deu a impressão que achava que a mulher devia se subordinar ao marido como a Igreja a Cristo. Mas na vida prática ele aceitava as mulheres que também pregavam. O grande Paulo conseguiu a grande transformação. Os primitivos cristãos dão um exemplo de sociedade ideal. Cuidam uns dos outros, amam uns aos outros, trabalham com alegria. E hoje, nessa sociedade conturbada, a doutrina espírita, através daqueles que a compreendem, através daqueles que a divulgam, também deixa um grande exemplo. Como diz o Frei Beto, que
não é espírita, que pelo contrário, ele disse: ai do Brasil, se os espíritas fechassem suas casas de assistência social. O Brasil entraria em muitas dificuldades. Estamos atuando na área do conhecimento, na divulgação da verdade libertadora, no exemplo de modificação interior, nas obras assistenciais, nos orfanatos, nos asilos, na obra monumental da distribuição de livros, os livros básicos de Kardec em primeiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Visco dos Druidas, que é mais forte que o Visco, que cura marcas do passado, que extingue marcas do passado. No livro Sexo e Destino, quando Neves está mergulhado no fundo do poço da iniquidade, porque atacou a própria filha, julgando que ela não era sua filha, fosse ou não fosse, Neves está perdido no desequilíbrio emocional, acompanhado por um desencarnado também desequilibrado. Quando a menina está mal no hospital porque foi atropelada, Neves, chorando, começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E as pílulas do amor de Jesus de Nazaré vão iluminando aquele coração ressequido, aquele coração viciado, aquele homem que se entregava ao álcool dia e noite. E chorando pela primeira vez em sua vida, Neves compreende como for egoísta e como estava errado. E a partir daí, ele é um novo homem. E pede a Jesus para dar a vida à sua filha, para que possa pagar com um amor o erro cometido. E mais tarde, quando ela precisa, ele tira ela da frente do carro e ele morre feliz, porque finalmente ele se considera quites com a filha, conseguiu impedir que ela passasse antes da hora para o plano espiritual. Mas não só Neves se modifica na narrativa de André Luiz também o chamado obsessor, que é claro que o obsessor somos nós que atraímos por nosso desequilíbrio os irmãos afins, os irmãos em igualdade de condições de necessidade. Modificando, Neves modifica aquele que o acompanhava, modifica o genro, modifica outra filha e dá a oportunidade a Marita de uma nova vida, de um novo aprendizado. Imaginemos, sem Neves, milhares de Neves espalhados pelo planeta Terra, e eles estão muitas vezes errando, mas aptos a acertarem. Eles estão muitas vezes nos descaminhos terríveis das sombras interiores, mas ansiando pela luz, porque somos deuses e luz. Só a luz nos alimenta, só a luz faz bem, só a luz nos liberta. Uma nova geração que ama o próximo como a si mesmo, que é feliz em todos os instantes da sua vida, porque sabe que momentos passam, momentos difíceis, momentos fáceis, que enfrenta com a galhardia dos universitários as provas difíceis da nossa escola Planeta Terra, sem reclamar, sem chorar, ousando na bondade e na força, como outrora ousávamos na maldade e na fragilidade. Hoje, nos equilibrando nas emoções e convidando a todos. René Hubert fala sobre a educação sexual das crianças e diz com muita propriedade o educador francês: assim como ensinamos as nossas crianças a não quebrarem vidraças e a não magoarem companheiros, devemos ensiná-las na maior tranquilidade a não utilizarem a força sexual para o desequilíbrio, a maldade, a dor. Aprenderem a respeitar o próximo, a se respeitarem, então serão felizes. E a falta de fé, o complexo de culpa que vem dos séculos, que tem criado tantos desatinos e tantos desequilíbrios,
não mereço, eu não posso, ninguém me ama, ninguém me quer. Todos esses problemas, na perseverança na casa espírita, no trabalho na casa espírita, podem ser dissolvidos se o indivíduo utilizar sua força interior para realizar a grande mudança na sua caminhada. Quem explica também essa possibilidade é o poeta Mário Quintana, naquela poesia linda, As Duas Cidades. Vou interpretar, não consegui memorizar. Diz o poeta: são duas cidades. Uma cidade escura e triste, cheia de ratos, de dores. Os habitantes rolam no chão, brigam, ninguém tem paz. Existe doença, existe dor, existe morte. Ah, mas a outra cidade, diz o poeta, que já está nessa cidade onde sempre esteve. A outra cidade é azul e dourada. Seus habitantes são felizes. Não existe doença, não existe dor. Eles caminham cantando hinos de glória a Deus, agradecendo a bênção da existência. São felizes, como são felizes. E o céu é azul e o sol brilha intensamente. Mas, diz o poeta, não existem duas cidades. A cidade é uma só. Existem duas dimensões e cada um se coloca na dimensão que escolher. O Espiritismo nos ensina a nos colocarmos na cidade azul e dourada, certos de que o Senhor Deus, como diz o Salmo 23, o Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, Deus está comigo. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. E para encerrar no Evangelho segundo o Espiritismo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Vinde a mim, não procureis algum desconsolo, porque não achareis. Eu sou leite que fortifica o fraco. Jesus, obrigada. Fiquemos alegres. O nosso futuro é de luz, o presente é de trabalho e amor. Obrigada.